Boa tarde para todos. Vamos começar a nossa live. Boa tarde para eu que estou começando, mas para você não sei o horário. E vamos lá hoje falar sobre esse tema que é o equilíbrio dos prazeres segundo Santo Tomás de Aquino. Para você que está aí nos seguindo, seja no Instagram, seja no YouTube. No YouTube a gente está pelo canal dos Escola dos Pensadores, viu? Super leituras aqui, estou no meu pessoal, depois essa live também fica em colaboração com Super Leituras. Enfim, vamos lá, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos então iniciar o tema de hoje. Tem até uma lousa aqui atrás, caso eu necessite, eu vou utilizar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão aí, né, do prazer, tá bom? E primeira coisa, a gente entender um pouco assim. Vou dar um contexto geral da nossa sociedade. Por que eu vou falar do prazer? Porque eu quero falar sobre a questão do hedonismo, né? No fundo é um pouco sobre hedonismo, né? E a importância de São Tomás e de Aristóteles. A gente sabe que São Tomás de Aquino foi, então, um filósofo, teólogo, né, do século XIII, e ele foi um grande conhecedor do pensamento de Aristóteles. Então, Aristóteles, para quem não sabe, ele é um filósofo clássico, né? Período áureo da Grécia, né? Período que chama período clássico. Ele é o discípulo de Platão e Platão foi discípulo de Sócrates, né? E Aristóteles ele tem um livro famoso que é chamado A Ética Nicômaco. Né? Nesse livro, A Ética Nicômaco, a verdade a gente não sabe exatamente até hoje se esse livro ele foi escrito para o filho dele que se chamava Nicômaco ou se o livro era baseado em muitos conhecimentos, ensinamentos do pai dele, que também se chamava Nicômaco. Então, aí, até hoje, não sabemos exatamente como é que isso se dá, né? Mas, enfim, quem afirmar alguma coisa diferente disso, não sabe o que está falando, tá bom? Então, vamos lá. Por que é importante, então, falar, né, a partir de Santo Tomás de Aquino, a partir de Aristóteles? Aristóteles, ele fala muito sobre a Ética Nicômaco. Logo no primeiro livro, ele vai falar um pouquinho sobre a questão de como você, de que é feliz, como é que a gente, o que todos os homens buscam, né? Todas as pessoas têm em comum, e ele vai chegar à conclusão que todo mundo busca a felicidade. Depois que ele fala, chega a essa conclusão que todos buscam a felicidade, ele vai dizer um pouco que pessoas buscam a felicidade de diferentes formas. Tem pessoas que buscam a felicidade através das riquezas, tem pessoas que buscam a felicidade através das honras, das glórias, seja das grandes conquistas, porque se torna um político, ou se torna um estadista, enfim. E tem gente que encontra a felicidade também na ideia dos prazeres, você viver os prazeres. Inclusive, depois, uma corrente posterior à de Aristóteles é a corrente do epicurismo. Os epicuristas, eles falam sobre os prazeres moderados, que a felicidade está no prazer. Mas não nos prazeres de qualquer jeito, mas prazeres moderados. Bom, e Aristóteles, quando ele vai colocando esses tipos, né, de pessoas que buscam a felicidade, ou seja, as pessoas que buscam nas glórias, as pessoas que buscam nas riquezas, as pessoas que buscam nos prazeres, ele vai se contrapondo a essas pessoas. Para ele, não é possível ser feliz dessa maneira, com nessas três dimensões, ou através dos bens, ou através das glórias, né, das conquistas, ou através do prazer. Para Aristóteles, ele vai chegar à conclusão que a felicidade só pode ser encontrada através da virtude. Essa é um pouco a conclusão que ele vai falar sobre a virtude. Aristóteles, ele depois a gente sabe que ele ficou meio que perdido, né? Ele era macedônio, ele foi então até Atenas para ser aluno, depois ele foi tutor de Alexandre o Grande. Os escritos dele meio que se perderam, acabou que depois foram reencontrados, e nesse século XIII, que é um século importante, foi quando começou as obras de Aristóteles a
entrar novamente no Ocidente. E foi aí que muitos tiveram contato, então, com esses textos de, de Aristóteles. E aí, São Tomás de Aquino ele teve muito contato e leu profundamente, entendeu profundamente o pensamento de Aristóteles. Então, existe um comentário à ética, né, que Aristóteles escreveu, né, comentário de São Tomás de Aquino à ética, onde ele vai falar sobre o livro 10º, que é o que eu vou pincelar hoje, que não dá para falar profundamente, a gente vai pincelar um pouco sobre esse tema hoje, tá? Que é justamente essa questão do prazer. Enfim, dada essa primeira introdução de Aristóteles e São Tomás de Aquino, vamos então falar um pouquinho sobre o que é o prazer hoje na nossa sociedade atual. Não sei porque eu estou tossindo tanto. Enfim. Quando a gente fala sobre a nossa cultura atual, a gente muitas vezes fala que a nossa cultura é hedonista. O que é uma cultura hedonista? É uma cultura que busca o prazer. Porque a palavra hedonista, ela vem, né, de uma palavra grega, que é a palavra hedoné, significa prazer. Então, prazer a gente pensa no quê? Numa satisfação pessoal. A gente pensa basicamente o quê? Na felicidade, ela está baseada num certo prazer imediato, numa certa noção de prazer que a gente tem que viver, buscar o prazer, e parece que o prazer ele está na mesma direção que o bem. Acho que dá para escrever isso aqui até, hein? É uma cultura hedonista, né? Que a gente fala, né? A gente está numa cultura hedonista. Apareceu aí a palavra hedonista? Tá muito fraco. Eu achei que hoje eu ia fazer a live e apareceu o que eu escrevo. Eu vou ver se o verde funciona, porque o azul aqui não apareceu nada. Vamos ver. E não tá aparecendo também. Ah, que pena. Hedonista. Pessoal, não é hoje que eu vou usar o meu quadro para explicar. Seria interessante, mas não vai aparecer. Eu fiz um teste. Enfim, hedonista, que é justamente essa ideia de que parece que está na mesma direção. O prazer e o bem parece que estão na mesma direção. O prazer e a felicidade estão na mesma direção. É como se fosse sinônimo. É como se fosse a mesma coisa. Se eu estou buscando prazer, naturalmente eu estou buscando, então, felicidade. Que prazer, parece que o prazer em si mesmo é um bem. Então, hoje existe essa tendência muito forte, né, da nossa sociedade atual de entender isso. E esse é um erro, depois que é um erro que a gente entende como um erro grave, que é um erro meio que juvenil e epicurista, né? O Epicuro era um filósofo, né, só para dizer, que é achar que a vida ela é voltada para o prazer. Achar que você, buscando simplesmente o prazer, ansioso pelos momentos de prazer e de satisfação, isso traz felicidade, mas essa é uma característica profundamente adolescente. É uma coisa própria de um adolescente, é própria de um jovem que está ansioso para querer buscar o prazer e não entende que ele em si mesmo não vai trazer felicidade. Isso não é muito do sábio. Então, e se a nossa cultura está muito voltada para o prazer, quer dizer que a nossa cultura ela é uma cultura que está glorificando o ser juvenil, o ser adolescente, o ser imaturo, de certa maneira. E a gente percebe isso porque, de fato, as pessoas elas não querem crescer, as pessoas não querem sair da casa dos pais, as pessoas não querem ter sacrifício, as pessoas não querem ter responsabilidade, as pessoas, né, muitos jovens não querem, né, ter esse sacrifício, sair de casa, trabalhar, se esforçar, conquistar as coisas por si, ficam na casa dos pais até lá 40, 30, 40 anos de idade, né? Não tem esse processo de, né, fica no quê? Nessa satisfação do seu, na satisfação pessoal e fica protelando o sacrifício, fica protelando, achando que o sacrifício é uma coisa que é boa, né? Quanto mais a nossa cultura fica hedonista, ou seja, fica numa comodidade, fica buscando essa satisfação pessoal, ela fica voltada para si mesma, é uma sociedade que vai ficando cada vez mais egoísta, né? É uma sociedade que vai ficando cada vez mais com dificuldade, né, de fazer as coisas sem uma gratificação imediata e direta, porque quando a gente tem uma sociedade hedonista, a sociedade hedonista ela nos deixa mal acostumados. A gente começa a achar que não é assim que funciona. O fato de você não querer fugir sempre de certas dores. Por quê?
O que está em oposição ao prazer é a ideia de dor. Então, no reino animal, a gente sabe que existem essas duas coisas. Existe a dor, existe o prazer. Né? E se a gente for olhar para o reino animal, é assim que funciona. A dor e o prazer são coisas que às vezes a gente busca o prazer achando que o prazer vai trazer um bem, e a gente foge da dor achando que a dor vai trazer um mal. Essa é a lei do reino animal. Né? Então, esse é um ponto. Tem até uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. E quando o prazer te cega quanto ao teu propósito, o ponto de não se saber mais o próprio propósito. Sim, esse é uma questão bem importante, é o Rezamper sorriso. Não entendi o que está aqui, o nome aqui, mas é isso aí. Rezamper sorriso. Tem tudo a ver, porque quando você fica muito, digamos assim, viciado, porque o prazer ele vicia porque tem a ideia da dopamina. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouco dessa história mais da neurociência, que a gente sabe que esse é um transmissor que é a sensação de satisfação, né? Então, a pessoa, se ela fica muito viciada nisso, acontece que depois ela acaba criando uma dependência, né, do prazer, ao ponto que ela fica embotada. O que é a pessoa ficar embotada? Ela fica desanimada, fica, Reginaldo, né? Fica fraca, frágil, porque não consegue superar as coisas. Quando vem a primeira dificuldade, a pessoa fica frustrada. Ou seja, ela está mal acostumada, porque quanto a pessoa fica muito ligada no prazer, aquilo deixa ela muito frágil, muito fraca. E qualquer frustração que ela vem, ela não aguenta. Ou seja, ela baixa, né? Ela tem um baixo nível de tolerância à frustração, né? E a nossa sociedade, ela está nesse caminho, porque ela tem muito conforto, ela nos dá muito prazer. Imagina, as pessoas, elas podem ver o filme que elas quiserem, elas podem comprar as coisas que elas quiserem, elas têm dinheiro, é claro, né? Mas elas têm acesso a muita coisa de maneira muito rápida, imediata, e essa sensação, né, de controle, essa sensação de poder, essa sensação de que as coisas estão sob o meu domínio, e a satisfação que cria, porque tem pessoas que são viciadas em comprar, porque o comprar também tem uma liberação de dopamina, a pessoa também se sente uma satisfação. Então, tudo está muito ligado a isso. Esse é um ponto que é importante, né? Ou seja, na sociedade atual, o prazer, ele parece soberano, ou seja, o supremo prazer. Parece que o bem e a felicidade, elas estão realmente na direção do elemento principal da vida. Parece que o que é principal na vida? Se eu te pergunto, agora eu te pergunto assim, o que é a coisa mais importante da vida? O que é o elemento principal da vida? O que você precisa de fazer para, né, ter uma vida realizada? Provavelmente você não vai dizer que é o prazer, mas se você for olhar, às vezes, no seu cotidiano, você percebe que, constantemente, o prazer ele está envolvido em várias coisas. Não é que o prazer é ruim, estou dizendo, né, isso é uma coisa que eu vou explicar também, né? Mas que muitas vezes a gente começa nesse mecanismo, dentro desse sistema que a nossa sociedade ela tá. Não só a sociedade de hoje, a sociedade antiga também é assim. Se não tivesse o história do hedonismo, eu não estaria nem usando Aristóteles aqui e São Tomás de Aquino. Porque o prazer é um elemento fundamental da vida, que a satisfação, a vida, o bem supremo é o prazer, e ele está relacionado à felicidade. Tá? Mas hoje, as coisas elas se ampliaram. O consumismo é uma coisa que está ampliada. Então, por exemplo, se a gente for ver, qual que é o sinal? As pessoas elas acham que ter bens é sinal de felicidade. E o ter bens, ele causa também uma certa sensação, né? Uma satisfação. O ter os bens está relacionado muitas vezes ao quê? A uma satisfação também do corpo, uma dimensão corporal, uma dimensão muito relacionada também ao prazer, porque o hedonismo, a vida hedonista é a vida do corpo, é a vida onde tem a tônica da própria vida é a satisfação corporal, não a satisfação da alma, digamos assim, né? Ou da inteligência, ou do intelecto. Tá? Então a gente percebe que as pessoas elas dão prioridade para coisas que às vezes são secundárias. Exemplo simples: a pessoa ela vai consumir porque o consumo vai dar prazer, tá? E ela vai dar prioridade a isso, certo? Então assim, a gente já disse, tem gente que ao invés de fazer, por exemplo, um curso como a gente faz, né, Superleituras, ou ver vídeos como nossos Superleituras, vamos pegar o exemplo do curso. Tem um curso que chama Filosofia como Estilo de Vida. O curso eu ensino a pessoa a ter hábitos, criar bons hábitos em 30 dias, através de meditação, através do conhecimento de si mesmo. A pessoa ela vai realmente se conhecendo, vai se libertando de várias amarras, né, de vários maus hábitos que ela tem no dia a dia, indisciplina, de procrastinação.
né? Ao invés de fazer isso, as pessoas elas falam: "Não, não tenho dinheiro". Muita gente quando vai falar: "Ah, não, porque a gente dá um conteúdo gratuito", porque todo mundo sabe, né, o Supertours é um canal que tem 600 vídeos lá de gratuitos, né, mas tem uma parte que é cobrada, porque, né, faz parte, para pessoas que são mais interessadas, né. Mas tem gente que coloca o que: não dá para comprar porque é muito caro, sei lá, não tenho dinheiro". Só que quando você vai ver olhar, essas pessoas essa mesma pessoa muitas vezes que fala que é caro, elas vão dizer o seguinte: não, elas gastam muitas vezes com outras coisas, elas almoçam fora, jantam fora, nada contra, mas estou dizendo o seguinte, muitas vezes acontece isso. Quem às vezes fala que não tem dinheiro, tem gente que está gastando dinheiro às vezes com não consegue economizar naquele doce, naquela bebida, né. Então muitas vezes acontece isso. Tem uma falta, né, assim, tem uma incongruência no discurso, que é o quê? Ela não deixa de ter aqueles pequenos prazeres para algo, um investimento em si mesmo, investimento no seu próprio conhecimento, um investimento na sua própria carreira, um investimento na sua própria saúde, né, também. Então, às vezes, acontece isso, mas assim, na saúde do corpo, algumas pessoas cuidam, eu vou falar um pouco disso também depois, às vezes, pessoas fazem até exercício, mas muitas vezes é o quê? Quando eu tenho que investir em mim, quando eu tenho que investir, sei lá, um curso sobre filosofia, sobre meditação, sobre como ter bons hábitos, não, as pessoas colocam isso de lado porque não dá. "Ó, tem que fazer uma terapia". Tem gente que fala: "Eu não tenho dinheiro para fazer terapia", mas gasta sempre, tá saindo, tá comprando sempre comida fora, não deixa de comer aquele lanchinho, que é às vezes necessário, ela podia fazer em casa, mas ela gosta de comprar fora, aquele docinho, aquele café depois do almoço, que vai somando, depois chega no final do mês, dá R$ 200, né. Então assim, é isso. Porque, no fundo, é caro certas coisas, mas a balada não é cara, né, o jantar fora não é caro, mas investir em si mesmo, no próprio autoconhecimento, aí não é caro. Então, porque existe uma inversão. Os bens do corpo, os prazeres são mais interessantes, são mais importantes do que o intelecto, que é a vida da alma, muitas vezes, é isso. Porque nós estamos numa cultura que é assim. Se a gente pega simplesmente uma situação histórica, né, na Idade Média, era muito comum. Uma pessoa na Idade Média, se ela roubasse uma galinha porque ela estava com fome, se ela roubasse comida, não era nem presa. Tem gente que não sabe disso, mas não era. Por quê? Pô, tá com fome, você comprou, ó, você roubou, tá bom, ok. Essa pessoa nem presa era. Mas as pessoas elas criticam, falam assim: muitas vezes a pessoa ensinava errado, ela tinha que passar, ela tinha que refazer os seus erros, ela tinha que jurar que ela não vai falar mais coisas erradas, ensinar coisas erradas. Ela ia para o santo ofício, se ela fosse católica, por exemplo, ela tinha que ir lá, né, se defender. Por quê? Porque eles entendiam o inverso de nós, né, que se você ensina alguma coisa errada, você está fazendo bem para uma alma, você poderia levar uma alma, digamos assim, para a perdição eterna, porque os bens da alma são mais importantes que o bem do corpo. Aqui a nossa sociedade atual está ao contrário. Por exemplo, as pessoas ensinam besteira, fazem mal à torta direita, ensinam tudo que é tipo de coisa errada, mas hoje se a pessoa rouba uma galinha, às vezes ela é presa, porque existe uma inversão, né? Guardadas as devidas proporções e sem entrar em nenhum aspecto especificamente histórico, eu estou dando exemplo de que a nossa sociedade atualmente, ela dá mais valor nos bens do corpo do que nos bens da alma, nos bens do intelecto, dos bons hábitos. Então, é isso, há uma inversão. As pessoas não percebem, às vezes, um valor numa coisa que ela é espiritual, digamos assim, né? Nos bons hábitos, aprender uma coisa que é importante. Nesse ponto é importantíssimo, né? Outro ponto, a nossa própria mídia, né, quando a gente fala de mídia, o Reginaldo continua fazendo, tá participando bastante hoje, né, o Reginaldo, né, mas nesse ponto eu vou falar de terapia hoje em dia tá num valor surreal. É claro que terapia tem valores e valores, mas é uma coisa importante, mas tem gente que ainda hoje, né, não fala que não tem dinheiro para fazer terapia, mas gasta com outras coisas, né. Na terapia, mas o Suplicy me mostrou mais eficiente. Olha que interessante isso aí, Reginaldo, acho que é legal esse comentário que você fez aí. De fato, a gente sabe que tem os benefícios, mas é claro, com o acompanhamento pessoal, ele é personalizado, né. Sei que a gente nossos vídeos, eles já ajudam muito e tem coisas muito importantes, mas eu sei que uma terapia, ela tem muito seu valor, porque ela é pessoal. A gente faz um vídeo sabendo das necessidades das pessoas, mas claro, ele alcança as pessoas, ajuda, tem muitos exemplos concretos, mas uma terapia, ela é sempre terapia,
um curso que ele é focado, ele é sempre um curso que é focado, mas você tem razão, a gente sabe disso, que muita gente como você fala isso também, né. Enfim, voltando à história da mídia, eu tô dando um contexto aqui só para quem chegou depois, né, eu dou o contexto aqui da nossa sociedade hedonista. Então, a nossa própria mídia também enfatiza isso. Então, filmes, músicas, programas de TV, novela, tudo, elas glorificam a vida do prazer. Então, elas enfatizam a ideia de que o prazer ele é o fim último da vida humana. Parece que o mundo vai acabar. Então, você tem que acabar, acabar amanhã, você tem que desbaldar no prazer, né? E é isso, se você perguntar, fazer uma pesquisa, assim, ó, se o mundo acabasse amanhã, o que, que você ia fazer hoje? Um monte de gente ia correr para o quê? Para usufruir o máximo possível do prazer. Acho que não teria tanta gente que ficaria com a sua família. Talvez alguns escolheriam ficar com a sua família, alguns poderiam escolher de ir lá e se confessar, outros poderiam iam escolher, sei lá, de ficar em oração ou estudando. Acho que pouquíssimos fariam isso, mas se falar assim, o mundo vai acabar amanhã, as pessoas elas iam se esbaldar nos prazeres. Hum, isso é prova. Se a gente fizesse, se fosse fazer uma pesquisa, você pode ter certeza que as pessoas elas não iam fazer o que elas estão fazendo no momento atual. Ah, se o mundo acabasse agora, bom, agora eu não estou em casa, eu estou dando aula. Eu ia continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, ia fazer uma oração antes de acabar, o mundo acabou, né? Mas se o mundo tivesse, eu gostaria de estar com a minha família, né? Mas tem gente que não. A pessoa ia o quê? Não ia fazer com tudo quanto é tipo de loucura. Então, isso é o referencial que as pessoas parecem o quê? Que a finalidade última da vida é curtir, é ter prazer ao máximo com o mínimo de esforço. Prazer ao máximo com o mínimo de esforço. Essa é a lei que rege hoje na sociedade. Máximo prazer com o mínimo de esforço. Isso cria o quê? Cria uma sociedade embotada, cria uma sociedade de covardes, cria uma sociedade de gente fraca. Porque o prazer, quando você consegue prazer a pouco custo, a pouco esforço, a pessoa fica cada vez mais molenga. A gente sabe disso. Isso aí depois a gente percebeu que a neurociência ela também confirma aquilo que os filósofos antigos, que a espiritualidade cristã falou durante muito tempo, que é justamente esse fato, que as pessoas precisam de ter uma moderação, porque senão elas ficam frágeis, elas ficam covardes, elas não conseguem dizer não para nada, elas não conseguem diante de um pequeno sacrifício, elas não conseguem dizer não. Ou seja, né, imagina, se a pessoa está enfundada no meio do prazer, se ela casa, certo? Quando você casou, não é a sua vontade que conta, né? Sempre. Você tem que morrer para sua vontade. Você tem que se sacrificar pelo outro. E aí como é que vai ficar? Se a pessoa só tá acostumada a receber, está acostumada a querer prazer. Quando começa a ter momentos onde não tem prazer, onde ela precisa de doar-se, ela vai começar então a ficar frustrada. E é justamente o que a gente vê hoje na sociedade, uma sociedade infantilizada, uma sociedade adolescente que só quer buscar prazer, sem responsabilidade, não quer ter as consequências, mas a consequência é essa, embotamento. As pessoas ficam sem desejo, sem ânimo, elas começam a ter, elas não têm metas altas, elas não têm magnanimidade, a gente chama isso, né? Tem uma virtude de alma grande, querer coisas grandes, realizar grandes coisas. As pessoas vão, o quê? Vão ficando cada vez mais em si mesmadas, quer seja egoístas, egocêntricas e embotadas, sem ânimo para desafio. E a gente precisa de desafio, a gente precisa se colocar em situação de desafio, senão a gente não consegue. Então, a mídia, a música, como eu falei, ela enfatiza, então, as romantiza o prazer, romantiza você ficar com várias mulheres, com vários homens, romantiza isso o cinema, muitas vezes fala isso, prazer, as pessoas, elas não têm o mínimo de freio, então, romantismo, glorifica esse tipo de comportamento hedonista, que tem consequências negativas, mas no filme, na música, não mostra, que é o vazio, que é depois a tristeza, que é o embotamento, que é a falta de coragem, né, que é o outro se sentir usado, se sentir desvalorizado. Essa parte do filme, essa parte da música, essa segunda parte da tristeza, da depressão, isso não se mostra. Você só mostra uma primeira parte, porque a gente sabe que uma consequência de um prazer não responsável, não moderado, vai ser esse elemento. As redes sociais também falam muito isso, né? As redes sociais a gente pega muitas vezes as pessoas elas são validadas porque quando elas precisam ser muito validadas, porque a gente sabe que o joinha lá, o ok, né, o gostei,
né, quando você faz alguma publicação, aquilo ele dá um reforço positivo. Isso também dá uma descarga de dopamina. A pessoa também, só que a pessoa fica acostumada a sempre receber validação e fica numa infantilidade, porque o infantil é isso. Criança pequena, eu tenho um filho pequeno, a gente sabe, frustrar a criança, eu tenho que frustrar como pai, eu sempre tenho que frustrar. Mas a criança ela tem dificuldade de ser frustrada nos seus desejos, porque ela está ainda num período muito, né, de desenvolvimento dessa parte, então é natural da criança isso, mas você tem que saber educar ela, porque ela é voltada para si mesma, é normal, tá? O problema é quando a pessoa não abandona o estado infantil quando ela está com 30, com 20, 40, 50, 60 ou 70 anos de idade. Porque esse sinal forte aí da pessoa estar hedonista, vaidosa, imatura, tudo junto, né? A sociedade hedonista, ela vai, naturalmente, o hedonismo, ele leva à vaidade, o hedonismo, ele leva à imaturidade, o hedonismo, ele leva, né, tá tudo muito carregado. A pessoa leva à covardia, leva a embotamento, ao desânimo, à depressão, à tristeza. Então as pessoas buscam, às vezes, o prazer querendo ser felizes, mas o que acontece é que elas recebem depois, quando ele não está equilibrado, ou quando o prazer está sendo buscado por si mesmo, acontece que, em vez de dar felicidade, ele vai começar a dar tristeza. E o que a gente foge é da tristeza. É o ponto que Santo Tomás de Aquino diz, que é justamente o que a gente tem. A gente tem esses dois elementos, tem o prazer e a tristeza, que a gente pode dizer, né? O prazer está relacionado, né, a esse elemento de satisfação, e tem a tristeza. E muitas vezes se confunde, porque aquele prazer, na verdade, não tem um bem por trás dele. O que está por trás daquele prazer não está a felicidade, mas está o quê? Está o próprio destruição do sujeito, a submissão do sujeito, e aí a pessoa vai se frustrando por isso. Então, como eu falei no começo da live, aquela regra que é prazer e dor, né? São duas regras do mundo animal. A gente, naturalmente, como seres animais, a gente quer buscar o prazer, a gente quer fugir da dor. Tá? E a gente começa a perceber, e o discernimento sobre o bem e o mal está muito relacionado a isso. A gente percebe, o mal, eu machuquei, sei lá, eu faço jiu-jitsu, sei lá, machuquei aqui o cotovelo. Então, tem uma lesão, eu vejo a lesão como algo mal, porque no fundo tá no funcionamento, a finalidade do meu cotovelo não está sendo bem realizada. Então eu percebo um mal, naquela dor está me direcionando a uma ideia de mal. Então, naturalmente, quando a gente começa a pensar sobre a ideia de bem e de mal, o bem e mal está fundado em cima da ideia de prazer e dor. Né? Só que, como seres racionais, a gente consegue perceber, diferente dos outros animais, macaco, cachorro, sei lá o que for, é que tem prazeres que eles trazem, na verdade, muitas vezes um mal, e que tem dores que elas são boas. Então, a gente sabe que, vamos fazer exercício físico, hoje as pessoas estão numa cultura de fazer, vamos dizer, cultura fitness. Estamos numa sociedade que tem cultura fitness. A cultura fitness está muito relacionada à ideia de quê? A ideia do prazer. A cultura fitness, prazer não, a questão do corpo, né? A questão corporal, né? Há uma glorificação do corpo. Eu tô falando assim, claro, você fazer exercício físico é bom, para a saúde do corpo, é bom porque também te ajuda você a entender que tem dores que vêm por bem, a você não ficar embotado. Tem exercício físico que ele é muito importante para várias questões que vão para além do teu físico, né? Porém, tem pessoas que estão buscando muitas vezes exercício porque tem uma questão estética. A questão estética não é ruim, é importante também. Eu não estou dizendo que é mal. O problema é quando as pessoas ficam na questão estética. Daí entra muito o hedonismo, porque você está querendo cultuar o corpo, né, como o bem maior, porque depois a gente sabe que a gente vai ficar velho e a gente não vai ficar com aquela beleza, com aquele vigor físico quando a gente tinha da juventude, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, porque a finalidade da vida não é a beleza do corpo, a finalidade da vida não está na estética corporal, porque isso vai se perder. Então a gente não pode se agarrar numa coisa que é passageira. Nesse sentido aí, entra essa noção de cultura da fitness, da saúde, ela é ótima, né, mas é importante ter esse controle, esse domínio, né, porque senão, estão batendo aqui na porta, eu fiquei achando que não era algum problema aqui. Então, as pessoas têm muita intervenção plásticas, né, fica com plástica, até colocando em risco a saúde, ficando deformadas as pessoas, porque isso levando às últimas consequências em relação aí do hedonismo também. Né? O fast food, por exemplo, outro elemento importante, hoje a gente tem uma cultura do fast food, que é uma cultura do imediatismo. E o que é a comida? O que é o fast food? É uma comida que ela é
rica em sódio, né, em gordura e muitas vezes em açúcar. E que tudo isso dá uma enorme satisfação imediata. Se você dá ali uma comida que está rica em sódio, você está cheio de sal, você pega aquele negócio, aquele, ele aguça rapidamente as tuas papilas gustativas, e aquilo dá logo uma descarga, né, de prazer, como o doce também, como a gordura também, o sorvete, o chocolate, né? Então, tudo isso é o que? Dá uma gratificação muito imediata. Então, essas comidas, elas dão o máximo de prazer, né? E com o mínimo de esforço, certo? Fast food e outras comidas, né? Também comidas que não são boas, que não é comida de verdade, que não é comida. Os processados que a gente fala, todos os processados, eles têm essa característica. E acaba o quê? As pessoas escolhendo por alimentos mais prazerosos, em detrimento de mais saudáveis, elas estão nessa cultura hedonista. Elas estão e vai perdendo o domínio e vai também perdendo a saúde. Então, muitas vezes é mais importante você escolher o mais saudável. Mais saudável não é ruim, né? Escolher salada, legume. Comida ela pode ser boa sendo bem temperada. Não estou dizendo para você aqui começar a colocar cinza na comida, para não sentir o gosto da comida. Não é isso. Tá? Você poderia até fazer isso aí. São Francisco fazia isso aí, né? Para não sentir o gosto, para não ter. Mas fazer por penitência, né? Específica. Não fazia todas as vezes, né? Mas e também depois pediu perdão porque ele exagerou, né? Então, assim, a gente tem que saber equilibrar. Não é que o corpo é mau, não é que o prazer é ruim, mas a gente precisa de ter o domínio. Não é a comida que te domina, são os prazeres que te dominam, você que deve moderar racionalmente esses prazeres. Você precisa de ter uma mistura. É um livro, um diálogo de Platão chamado Filebo, né, o diálogo do Filebo, ele vai falar sobre a questão do prazer, né, misturado com a inteligência, né, prazeres e inteligência. Ele fala dos mistos, né? Então ele vai falando que tinha pessoas que estavam ligadas ao prazer, tem outros, Platão, por exemplo, que falava, coloca Sócrates com que o prazer é o prazer do intelecto, e vai estar nesse embate. O que é mais importante? É o prazer do corpo ou da alma? Né? E lá tem esse dualismo. Não é nesse dualismo que eu estou querendo colocar aqui, eu só estou colocando dessa maneira para a gente poder entender. Então, assim, a gente tem que saber escolher alimentos de maior qualidade para ter autodomínio, tá? Para ser mais saudável, e, assim, educar o nosso paladar. Quem educa o paladar consegue educar o corpo inteiro, porque é pela boca que começam as coisas. Se a gente consegue educar o nosso paladar, a gente vai tendo mais autodomínio. Se a gente come uma coisa que não é tão gostosa, eu não estou falando para você comer coisa ruim que não gosta, não ter prazer, não é isso, mas para você educar. Às vezes tem um alimento que ele é menos saboroso, mas ele é mais saudável. Então, saber ter esse equilíbrio. Então, passa pelo processo. Então, também filosófico, tá? Então, é importante entender isso. Isso também entra o quê? Não. O Reginaldo falou assim, não é Filemo da Bíblia, não. É Filebo, o diálogo do Filebo de Platão, tá? A carta de Filemo é uma carta que está lá no Novo Testamento que fala sobre, né, São Paulo está falando lá para Filemo, lá, do escravo, né? Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, sabe? Eu dividi bem. Filemo é a carta que está no Novo Testamento e Filebo é o diálogo de Platão, tá bom? Então, saber entender bem, né? E até os relacionamentos, vamos falar assim, entrando mais em relacionamentos, há uma hipersexualização dos relacionamentos. As pessoas acham, elas muitas vezes elas resumem os relacionamentos dela, afetivos, no prazer sexual. No prazer nem sexual, muitas vezes, o prazer venéreo, né? Que acaba não sendo nem numa relação sexual no sentido da pessoa, mas assim, é uma relação genital, é uma coisa assim, quase que externa a ela. Hoje, assim, tá muito desse jeito. E as pessoas ficam, o quê? Não percebem que o ser humano, ele não pode ser dividido em caixas. Nós somos um ser inteiro. Então, às vezes, a pessoa realmente, ela tá se fragmentando inteira, achando que o prazer que ela tem com outra pessoa, a intimidade, isso destrói a pessoa se não é feito dentro, né, do amor, dentro, né, da castidade, dentro do matrimônio, principalmente, onde tem um sentido verdadeiro de doação e sacrifício pelo outro, onde eu assumi o compromisso com a outra pessoa, com ela inteira, do jeito que ela é. Então, há muito esses problemas hoje. Há esse problema sério dessa hipersexualização, onde as pessoas estão o quê? Achando que o outro ele é o quê? Uma fonte de prazer para mim. Mas acontece o seguinte, nenhum relacionamento se sustenta nisso. Porque tem doação, tem sacrifício, tem momentos onde a gente vai... Na verdade, os mais duradouros são os momentos de doação total. Onde você vai se doar, seu cônjuge está doente, você tem que se sacrificar um pouco mais, você vai ter que acordar de madrugada para
para cuidar das crianças, tá certo? Você não vai comer o que você gosta, você vai comer por último comida fria, porque a mãe tá cuidando das crianças, vai comer depois à tarde, vai ficar sem comer, assim, tem várias coisas, você não vai dormir direito, então, assim, é uma privação de sono, de alimento, tem uma privação em todos os sentidos do ser da pessoa, né. Então isso, a gente precisa estar acostumado, treinado para isso. E por isso o exercício físico, como eu falei anteriormente, para cuidar da questão de não ficar na estética, mas o exercício físico é importante e, assim, para os homens, para mim, essencial, né, praticar uma luta, como os gregos já faziam, né, sabe que Platão ele fazia, eles lutavam, tinham nos ginásios na Grécia Antiga, em Atenas, eram espalhados ginásios porque eles faziam esportes, porque eram relacionados ao treinamento militar para as guerras e para as Olimpíadas eram todas dessa maneira, assim, então uma luta é importantíssima, né, assim, por exemplo, eu falo de jiu-jitsu porque eu faço jiu-jitsu, para mim é importante que tenha esse aspecto, justamente de você se colocar no desconforto, de você saber que o outro é melhor que você entrar nesse papel, assim, de você realmente tem que aprender, porque o outro é melhor que você tem que sempre estar aprendendo. Então isso é importantíssimo. Para o homem, eu acredito que os homens é essencial, tá? Mas enfim, agora, depois de todo isso tudo que eu falei, que foram coisas muito importantes que eu tô falando desde que eu comecei a live, eu quero voltar nesses aspectos importantes que para entender, né, claro, não vou entrar direto para São Tomás de Aquino, mas agora para dar luz naquilo que São Tomás de Aquino ele diz sobre essa questão de a gente poder se opor um pouco a uma dimensão do prazer, né. Então, primeiro, não é negação do prazer, não é nada disso. É o quê? Um prazer que é utilizado de maneira racional, é a razão que comanda o nosso ser e que não deve ser comandada pelo desejo de prazer. E o prazer ele não tem um fim em si mesmo, o prazer não vai trazer felicidade. O prazer ele está relacionado às coisas e essas coisas que nós fazemos vão nos trazer prazer, porque o prazer ele é um meio, ele não é o fim. Essa é a grande questão. Deixa eu só ter um comentário aqui, Ana Célias Tips. É possível anular a dor em um término de relacionamento ou é como viver um luto onde não podemos reprimir e sim extravasar? Reprimir não, anular a dor não vai ter como você anular a dor, né. Então, um relacionamento, de tudo tem um contexto que não todo o contexto aí. A depender da questão, dos anos, de como é que era, de como, né, porque relacionamento quando você tem com uma pessoa, não sei se é casamento, não sei como é que em que nível, se era um namoro e quanto tempo durou, tem todo um contexto. Mas enfim, dependendo do quanto tempo tinha esse relacionamento, as pessoas envolvidas, porque às vezes quando você está se relacionando com aquela pessoa, os ciclos de amizade podem ser os mesmos. Então, quando acaba o relacionamento, não acaba só aquele relacionamento, às vezes até certas amizades que estavam no entorno, que vocês fizeram também juntos, também podem acabar. Então, o problema não é só o luto em relação ao relacionamento, mas tudo aquilo que comporta o relacionamento. Então, às vezes, o luto é de tudo. Então, o que que é importante? Importante é você perceber, né, perceber como é que você tá, o que aconteceu, essas coisas todas, né, não é um sentido de reprimir, porque quando a gente fala reprimir, que isso aí vai, né, depois vai extravasar de alguma maneira, né. E eu não entendo o que você está querendo dizer como extravasar, mas a questão justamente quando tem um término de relacionamento, você precisa de ter um tempo, porque pode ter feridas que você precisa de se curar, porque senão você vai entrar em outro relacionamento e nesse outro relacionamento você pode entrar ainda ferido, e isso pode ser ruim para o próximo relacionamento, né. Então tem que ter muita cautela nesse sentido, porque você pode levantar muitas expectativas, ou ter com expectativas baixas, ou você pode ter um sentimento de vingança, isso é muito comum. Então, é necessário, então, ter um tempo, parar um pouco e curar as feridas, né. Se dedique um pouco mais a outras coisas, né, faça uma rotina, porque a dificuldade do luto, da dor de uma separação, parece que você não está vendo nada adiante, porque quando acontece ali o término, você fica mal, você fica triste, a situação do momento presente fica ruim, você parece que não vai acabar aquela sensação, né, mas vai passar. O tempo, ele vai curar também, certo? Ele vai vir e vai ajudar no processo de cura. Não o tempo em si, né, mas viver bem o tempo. Então o que você faz? Tente viver uma dica bem filosófica, o momento presente, faça um planejamento semanal, diário, as atividades que você tem que fazer. Você faz as coisas ordinárias, tá? Você vai ter que acordar, acorda nos seus horários, faz exercício, né? Faz as suas leituras, faz a meditação, cuida da sua alimentação, cuida das suas amizades,
faz o teu trabalho, se você trabalha, se você estuda, tudo, tem filhos, qualquer seja o que for. Uma coisa de cada vez, cada coisa no seu tempo. Viver o momento. Nada como um dia após o outro, tá certo? A Ana aqui mandou esse comentário, estou respondendo. Ana, voltando, não sei se ajudou, depois você pode comentar mais, né? É um assunto interessante esse que você está colocando aqui, que seria um tema bom para a live. Mas, voltando a essa questão que eu falo, a questão dos prazeres, então, o que é importante a gente entender? Por que eu estou buscando o prazer? Qual que é o motivo? O que me leva? Tá? Eu tenho que pensar que o sacrifício é uma coisa boa, eu tenho que inverter, porque a minha cabeça pode estar invertida. Eu posso ter eu preciso ter uma mudança aqui da minha mentalidade, porque às vezes assim, ó, a ideia de que sacrifício é uma coisa ruim, sacrifício é uma coisa boa, né? Então você sabe que sacrifício, ele se opõe também ao prazer físico, de certa maneira, mas você tem que entender que tem tá lá, por exemplo, tô lá lutando, tá num momento de incômodo, você tá numa posição diferente, porque no jiu-jitsu tem muito isso. Ou você está na vantagem, ou você está na desvantagem. Não existe vantagem para os dois. Não existe tá bom para os dois. Ou tá bom para um, ou tá ruim para o outro. No momento de desvantagem, você tem que ter paciência. Não, né? Paciência, sofrer aquele momento. Tentar respirar, tentar se acalmar, tentar esperar um erro do outro para você conseguir passar. Que depois isso também na tua vida você leva para isso. Tem um momento que você está sentindo um pouco de dor, que cansa ali, mas isso também fortalece. Também quando a pessoa faz exercício físico, faz musculação, vai na academia, a gente sabe que isso tem aquela dor, mas aquela dor que ela rompe os tecidos do músculo, mas depois o músculo fica mais forte. Né? Então, nesse sentido, tem sacrifício, tem dores que elas te fortalecem. Né? Então, a gente precisa de pensar em relação ao bem que a gente quer, qual a finalidade última que a gente quer. Tá? Qual que é a natureza desse prazer que a gente está buscando. Porque quando a gente busca prazer, significa que alguma coisa falta em nós. Tá? E é a parte mais importante aqui da live é essa. A reflexão é essa. Porque quando a gente está constantemente buscando prazer, significa que tem alguma coisa que falta em nós. Por quê? Por que a gente busca alguma coisa? Porque aquilo não está em nós. Se não está em nós, a gente tem uma falta. E essa falta, eu preciso de analisar que falta é essa. Porque eu preciso saber qual é a natureza dessa falta, eu preciso saber qual é essa função dessa falta. Porque às vezes eu quero encontrar num prazer aquilo que o prazer não pode dar. Porque o meu vazio, a minha falta de alguma coisa é de outra natureza. Às vezes eu tenho uma necessidade espiritual e eu estou buscando um prazer corporal aquilo que só o elemento espiritual pode trazer para mim. E isso acontece demais. Na verdade, na maioria das vezes. Então esse é o ponto principal. Examina isso. Esse é o grande conselho de São Tomás de Aquino aí para a questão do prazer. Por que eu estou buscando prazer? Qual que é a natureza desse prazer? E qual é a falta que está em mim? Eu tenho falta do quê? Por que eu estou buscando alguma coisa fora de mim? Porque alguma coisa falta em mim. E o que está faltando em mim? Certo? Por quê? Esse prazer, ele pode não trazer a felicidade, ele pode, na verdade, ocasionar um mal. E às vezes tem uma dor que pode me educar, me fazer do bem. Então, para São Tomás de Aquino, qual é o grande conselho? O prazer ele precisa estar unido à virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é uma virtude muito importante, é uma virtude que tem 9 partes para São Tomás de Aquino. E a virtude da prudência é basicamente o quê? É você saber analisar os meios para chegar no fim. Ser prudente é isso, é você conseguir saber todos os conhecimentos dos meios ali que estão à sua disposição, à disposição dos seus estudos, todas, você precisa de pesquisar, você precisa de analisar, para você chegar a um determinado fim. Tá certo? Então, a virtude da prudência, ela analisa, ela tem que ser somada ao prazer. Ou seja, não é negar o prazer, não é achar que o corpo é ruim, não é achar que você deve não ter prazer, porque, por exemplo, eu vou fazer nessa live, eu tenho que fazer isso com prazer. Eu vou dar uma aula, eu tenho que fazer com prazer. Eu tenho que estar com meu filho lendo uma história para ele, eu vou fazer aquilo com prazer. Eu tenho que fazer uma comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que arrumar alguma coisa, eu tenho que estar com minha esposa, eu tenho que fazer várias coisas do dia, e aquilo eu tenho que tentar sempre, claro que unir com prazer. Eu tenho que fazer as coisas que, né, tentar fazer com que eu goste das coisas que eu faço, mas às vezes não tem um gosto depois. Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas se tornarem um prazer para fazê-las. Mas, às vezes, fazendo, ela se torna um prazer também. Né? É no meio do caminho, ou depois que acaba.
Quando você consegue, depois de um grande esforço, fazer um trabalho que você não queria fazer, você faz, você sente prazer. E não pode ser guiado pelo gosto, pelo prazer das coisas, porque tem coisas desagradáveis, tem coisas que são custosas e a gente tem que fazer do mesmo jeito. Por isso que a virtude da prudência você precisa estar junto. Esse é o conselho de Santo Tomás. Você precisa de entender, né, o caminho certo para aquele prazer ele não possa te desvirtuar. O caminho certo para aquele prazer possa não te levar para uma autodepreciação, uma autodestruição. Tá? Então, é nesse sentido, você precisa de entender e se educar. Eduque-se a si mesmo, eduque-se o seu corpo, eduque-se dessa maneira. Se você tem essa dificuldade, a gente está aqui para isso. Né? Filosofia como estilo de vida, né, é justamente para isso. Quando filosofia, colocar filosofia na vida, é porque você tem que educar da mesma maneira que você, quando quer um bem, a criança é pequena. O que você faz? Você quer incentivar algo que é bom, você aplaude, você incentiva, você fala, porque você está incentivando um comportamento bom para que ela continue fazendo. Se ela faz uma coisa ruim, você tem que, de alguma maneira, tentar remediar ou renegar aquele comportamento ruim para, né, não estou dizendo nem de castigar, mas de você, de nenhuma maneira, dar um aspecto de positivo para aquilo. Para nós também. Para nós também. A gente precisa de entender isso em cada coisa. Alegria é uma coisa necessária, o prazer nas coisas são coisas importantes, mas eles não são essenciais. Tem que saber ir para além deles, né? Saber que reconhecer também essa hierarquia dos prazeres, porque tem prazer que pode levar à tristeza, né? Saber que a gente tem a nossa vida não é uma vida só corporal, a gente não é só um ser que tem corpo, portanto, nem sempre os prazeres corporais vão trazer felicidade, isso é importante. E as nossas ações virtuosas, a gente tem que entender que tem prazeres que têm que ser justos e tem prazeres que não são tão justos e que eles podem nos levar, então, para essa perdição, que é a questão importantíssima. O maior conselho de São Tomás é o conselho de ser prudente, tá certo? Então, é um pouco isso que eu queria falar na live de hoje. Tem mais uma pergunta aqui no Reginaldo. Como identificar a falta verdadeira sem nos autoiludir? Como identificar a falta verdadeira? Porque como eu estava falando aqui, né, a gente percebe que tem uma falta em nós, por isso que a gente busca fora, né? Então, a gente tem que fazer um exercício sincero e fazer um exame, parar, silenciar e entender e fazer as perguntas. É difícil sozinho, como eu falo, né? É difícil, claro, tem uma dificuldade sozinho, por isso que a gente está aqui para ajudar. Mas o processo é esse: você silenciar, você começar a olhar, por que eu estou buscando isso? Eu tenho uma necessidade real disso? Para onde isso vai me levar? Tem outra maneira de conseguir isso se não for dessa forma? Precisa de ser agora? Eu posso esperar? Então, isso é um ponto importante. Às vezes você fala assim, não vou fazer agora, não vou, é necessário fazer isso aqui agora, porque às vezes a gente tem coisa que a gente quer fazer por causa do imediatismo, do prazer que a gente quer sentir naquela hora, e às vezes a gente troca os pés pelas mãos. Então, dar tempo e agir com prudência, né? Agir ali olhando e fazendo essas perguntas. Né? Porque senão é isso, ele vai trazer tristeza. Então é possível você identificar isso com certeza sem se iludir. O problema é que, para isso, você precisa de um exercício de sinceridade, olhar para sua alma e perceber por que você tá. Tem que ter sinceridade, tem que ter coragem da verdade, como diria Sócrates. Parresia, coragem da verdade, né? A gente não quer enxergar, tá certo? Então era um pouco isso para falar sobre essa ideia de equilíbrio. Futuramente irei voltar a este tema, falando de maneira mais específica, porque aqui eu tive que, para poder falar desse assunto, eu tive que dar uma introdução geral, né? E falar do contexto da nossa cultura, como eu coloquei no começo da live, então, basicamente eu dei uma introdução à cultura nossa moderna, falando do hedonismo, como o hedonismo se dá na nossa sociedade no geral, né? Eu sei, na cultura, nas redes sociais, na vida fitness, na questão estética, todas as áreas que a gente percebe que tem o hedonismo, fast food, falei de várias coisas assim. Depois desse contexto, falando que a nossa cultura é hedonista, eu comecei a entrar propriamente. Dei uma explicação no começo da importância de Aristóteles e São Tomás de Aquino, e a importância da ética e como eles entendem a questão do prazer, e da discussão sobre a ideia de prazer e dor, ou seja, a relação alma e corpo, e aí depois especificamente foi entrando nos conselhos de São Tomás de Aquino, basicamente no fim ali, entrando,
falando de conselho de São Tomás de Aquino para o prazer é o quê? O prazer, ele precisa de ser, para ser moderado, ele precisa de estar unido à virtude da prudência. Prazer sem prudência vai gerar um caos, vai gerar, na verdade, dor, ele vai gerar tristeza, contrário do que você busca. O prazer não pode ser buscado por si mesmo, ele precisa de estar dentro de uma visão mais plena, né? E esse é um pouco da live de hoje, né? Agradecer a presença de todo mundo aí. Semana que vem a gente se vê novamente. E aí, obrigado, Reginaldo, pela sua importantíssima participação de começo ao fim. Muito obrigado por tudo que vocês, Superidura, fizeram por mim de forma direta, mas vocês não têm noção de quanto isso faz diferença na minha vida. Muito obrigado. Vamos conversando, me manda aí um direct, a gente continua bate-papo aí na nossa conversa pelo direct lá, tá bom? É uma alegria, viu? E isso aí, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até mais.